Muito bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Queria, a esta manhã, te convidar para juntos estudarmos a um tema muito interessante. Me fui questionando a respeito de alguns elementos sobre o sistema articular. Então, nós queremos abordar das doenças articulares, sua sintomatologia possível, como são diagnosticadas, como são tratadas e como são prevenidas. Então, vamos dar um resumo de tudo isso. Mas antes queria convidar, se meu querido amigo, minha querida amiga, caso seja novo ou nova neste nosso canal, queríamos primeiro pedir que se inscreva aqui e ativa o sininho para sempre receber as nossas notificações em caso de uma publicação recente ou nova. E também, assim que assistir, dar um like, não é? E partilha o vídeo para mais pessoas, pois assim você ajudará ou poderá salvar muitos que se calhar podem estar a desenvolver estes problemas, mas não entendem como ultrapassar. Tá bom? Mas o que vai ser então doenças articulares? Primeiro, o sistema articular tem a ver com a conectividade, ou seja, é um sistema que vai dar menção, que vai acoplar, não é? As uniões dos membros. Então, quando há um osso deste lado e o outro daquele lado, depois já há uma união aqui no meio, isso pode ser considerado como articulação. Como vocês sabem que nós temos três articulações, as chamadas sinartroses, diartroses e anfiartroses. Ou então, temos as chamadas móveis, semimóveis e imóveis. Doenças articulares são condições que afetam as articulações, não é? Tanto do nosso corpo, em que, de certa forma, elas vão causando uma dor, não é? Uma dor, ou pode ser também uma inflamação, e ainda poderão limitar aquilo que é o normal movimento nesta pessoa, tá bom? Daí que nós podemos dar menção aqui a uma série de doenças articulares. Estamos a falar de artrite reumatoide, não é? Que é uma doença autoimune, não é? E que geralmente ela causa dor, inflamação nas articulações. Depois temos a chamada osteoartrite, também que é uma doença degenerativa, não é? Em que ela vai causar o desgaste, não é? Da própria cartilagem articular, levando assim a rigidez, assim como também dor. E depois temos a chamada gota, não é? Que é uma outra doença articular, que geralmente ela é caracterizada pela inflamação, pela dor, mas isso devido ao aumento da concentração ao nível do sangue periférico do ácido úrico, não é? E depois temos a chamada lúpus, também que é uma doença autoimune que pode afetar geralmente as articulações, além de outros órgãos do corpo. Então, esta pode afetar várias doenças. Temos também a chamada fibromialgia, que geralmente ela é uma doença também que causa dor, assim como sensibilidade em todo o corpo, incluindo nas articulações também. Para dizer que lúpus e fibromialgia, estas não são específicas como articulares, tá bom? E depois temos como sintomatologia comum, o que de todas essas doenças podem desenvolver aqui é que haverá uma dor ao nível da articulação. Haverá uma inflamação e rigidez ao nível da articulação. Haverá limitação de movimento.
E não só também haverá um calor, o indivíduo pode sentir um calor, assim como vermelhidão em local afetado. Tá bom? Então, esses são alguns elementos que nós podemos aqui descrever como de forma resumida. Mas então, como é que a gente pode diagnosticar essas doenças? Primeiro, o diagnóstico pode ser feito clinicamente mediante aquelas condições que nós mencionamos como o quadro clínico, mas também o diagnóstico pode ser feito ao nível do laboratório ou de radiologia, não é? Onde vamos destacar aqui o raio-x. O raio-x é um exame de imagem que geralmente vai avaliar a estrutura óssea e vai detectar as lesões ou alterações das próprias articulações, não é? Então, é o raio-x, é o TAC, eles têm o mesmo princípio quando se trata de diagnóstico das doenças articulares, ok? Depois temos a ressonância magnética, não é? Que vai trazer uma informação muito detalhada, embora é raro esse exame, mas também temos a ultrassonografia que vai avaliar a articulação e ainda detectar a inflamação ou lesão em tecidos moles, ok? Porém, em laboratório, nós podemos aqui dar menção a certos 4 ou 5 exames. Estamos a falar de FR, que é fator reumatoide, que este vai detectar a presença de anticorpos associados à artrite reumatoide. Tá bem? E depois temos VIS, assim como também tem velocidade de sedimentação e também proteína C reativa. Em que essas duas aqui, como vocês sabem, que velocidade de sedimentação, sim, ela não é um exame com princípio diagnóstico, não é? Porém, ele também pode nos trazer informações de uma possível inflamação de alguma estrutura ao nível do corpo desse nosso doente. Daí que é fundamental fazer em pacientes com aquele quadro que lá nós mencionamos. Então, velocidade de sedimentação, assim como proteína C reativa, que é no caso de PCR. Então, esses dois exames também podem nos ajudar a chegar a um consenso relativo a doenças articulares. Depois temos também o líquido sinovial. O líquido sinovial, como sabem, é um produto, não é? Que visa lubrificar a articulação e manter ela ativa. Daí que, havendo a penetração de uma estrutura bacteriana, fúngica, de certa forma, pode também desenvolver uma complicação ao nível daquela articulação. Daí que é preciso avaliar este líquido, se está bom, se tem boa cor, se não tem presença de proteína excessiva, se não tem presença de bactérias ou enfim, não é? Então, é fundamental também avaliar o líquido sinovial. Depois temos a questão da biópsia, não é? Havendo uma extrema necessidade, pode-se recorrer a uma biópsia para fazer um estudo, não é? Histológico da própria pode ser da própria melhor do próprio osso, não é? Em causa, a própria articulação em causa, não é? Por ali. E depois de ter diagnóstico e tudo mais, como é que a gente pode encarar aquilo que é o tratamento neste caso? Bom, o diagnóstico geralmente ele é diversificado, não é? Como a gente sabe, são doenças variadas e o tratamento também pode variar tanto de analgésicos até incluindo os antibióticos, dependendo da condição do nosso paciente, tá bom? Aí nós podemos citar aqui analgésicos, podemos citar aqui AINES, podemos citar aqui corticosteroides, podemos citar aqui os modificadores da doença, não é? Antidepressivo, anticonvulsivante, a massagem, imunossupressores, não é? Artroscopia, que é a questão de remover o tecido danificado. Temos também a osteotomia, que é o alinhamento da própria articulação. Temos a artroplastia, que é a questão de substituição da articulação danificada. Então, esses são vários procedimentos que a gente pode usar em detrimento do tratamento de uma doença articular, tá bom? Então, o que vai ditar o nosso tratamento
é a origem desta doença, certo? E como é que nós podemos prevenir desses problemas ou dessas doenças? Bom, nós temos aqui alguns elementos fundamentais que, de certa forma, podem nos ajudar a minimizar o risco dessas doenças, ou então cortar o risco dessas doenças. No caso de, é fundamental manter o peso saudável, não é? O seu peso for acima em relação à sua idade, também isso pode te complicar. Então, é preciso também exercícios regulares, é preciso também então, fazer exercícios regulares ajuda também a evitar lesões, ou seja, evitar se expor em locais que possivelmente podem nos originar a uma lesão, a uma queda por ali, não é? E depois também controlar aquilo que é o nosso estresse, tá bom? Então, como podemos ver, esses são alguns elementos que nós precisamos dar a considerar como elementos constituintes como preventivos, tá bom? Então, esse é o resumo que nós queríamos aqui dar em relação a doenças articulares, não é? Mencionamos aqui dentre elas, não é? Mais uma vez, o tratamento pode ser feito a partir de analgésicos, AINES, corticosteroides, incluindo também antibióticos, porque essas doenças articulares, de certa forma, podem se complicar em um ou outro problema. Acaba virando crônico e daí que nós podemos introduzir umas possíveis penicilinas, não é? Entre outros antibióticos, não é? Então, este era o recado, este era o tema que nós tínhamos para esta manhã, para juntos desenvolvermos aquilo que é o nosso saber. A ser assim, queria mais uma vez desejar a ti uma boa escuta e nos ajuda a partilhar isto, não se esquecendo de se inscrever.